Mo Farah é um atleta britânico extremamente consagrado e respeitado em seu país. Ele é um atleta fundista e campeão olímpico tanto em Londres 2012 como no Rio em 2016. Ele conquistou a medalha de ouro nessas duas competições, tanto nos 5.000 metros como nos 10.000 metros. Além de ter conquistado inúmeros campeonatos mundiais também nas mesmas categorias. Em 2017, ele se tornou Sir Mo Farah após ter recebido o título de cavaleiro pela Rainha Elizabeth II. O que o mundo pensava é que o Mo Farah tinha nascido na capital da Somália e se mudado com os pais para o Reino Unido, onde com o status de refugiado foi se destacando cada vez mais no esporte até se tornar um atleta profissional e alcançar a maior honraria esportiva, uma medalha olímpica dourada. Mas o que o mundo não sabia é que o passado do Mo Farah escondia uma história ainda mais difícil e complexa. E a partir da sua coragem de dividir essa história, ele abriria as portas para discussões extremamente importantes naquele país e no mundo. A verdade é que eu não sou quem você pensa. A maioria das pessoas me conhece como Mo Farah, mas isso não é verdade. Fui separado da minha mãe e trazido para o Reino Unido ilegalmente, sob o nome de outro menino chamado Mohammed Farah. Durante anos eu continuei bloqueando isso em minha mente, mas você só pode bloquear por um tempo. Mo Farah. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. No vídeo de hoje eu vou te contar a história de um atleta extremamente famoso aí ao redor do mundo e que escondia uma história no passado em que ele mesmo decidiu revelar pra gente. E a partir desse relato bastante verdadeiro e corajoso, ele abriu uma discussão sobre o tráfico de pessoas, que é um tema que eu já trouxe aqui para o canal, então eu vou deixar o card aqui em cima, onde eu explico o que é esse tema, do que ele se trata e como ele começou. Eu vou deixar também no card um segundo vídeo que eu fiz sobre o tema, onde eu trouxe casos, mas nesses vídeos eram casos um pouco diferentes do Mo Farah, eles tratavam do aliciamento que acontecia pela internet. Mas é claro que existem outras formas desse aliciamento acontecer e hoje eu vou te contar mais uma delas. Então se inscreve aqui no canal, deixa seu like que ajuda muito o canal a crescer, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode curtir esse conteúdo, que também dá uma força gigante aqui pro canal, e segue o canal Sem Rumo nas outras redes sociais porque eu também posto vídeo por lá. Dito isso, bora pro vídeo. Mo Farah deu uma entrevista à BBC do Reino Unido, onde essa entrevista virou, um documentário que foi exibido no dia 13 de julho de 2022, bem recente. Ali ele revelou que o passado dele era bem diferente do que aquele que todo mundo acreditava. Mo Farah não é o nome dele de verdade, ou pelo menos não foi o nome dado a ele no momento que ele nasceu. Na verdade, ele se chamava Hussein Abdi Karim e os pais dele não tinham ido até o Reino Unido como havia sido vinculado na mídia até então. O Mo Farah nasceu na Somalilândia, que fica ao norte da Somália. Esse local buscou a sua independência em 1991, no entanto, não é reconhecido como um estado internacionalmente. Quando o Mo tinha apenas 4 anos, o seu pai morreu vítima de uma bala perdida nessa guerra civil que acontecia ali no país. Após isso, o Mo Farah foi separado da sua mãe e dos seus outros irmãos e levado para um país vizinho ali da Somália. Eu vou deixar o nome aqui embaixo porque eu não sei pronunciar, tenho medo de pronunciar muito errado isso, então eu deixo aqui. Ele foi levado para esse país onde ele tinha um tio que vivia lá, então ele foi enviado para morar com esse tio. Então foi da casa do tio onde uma mulher que ele não conhecia foi lá buscá-lo e o levou ilegalmente para a Inglaterra. E é nesse trânsito, nesse momento, que o nome dele muda para Mohammed Farah. Então essa mulher que ele não conhecia, ele nunca tinha visto, foi quem a acompanhou, de avião até o Reino Unido, onde ele ingressou no país com documentos falsos. Então a foto nos documentos já era uma foto dele mesmo, mas o nome já constava como Mohammed Farah. Ela falou para ele que eles estavam indo para a Europa e ele tinha por volta de 8, 9 anos. Então ele conta que ele lembra que nesse momento, durante a viagem, ele estava super animado para ir,
porque ele nunca tinha andado de avião, então para ele era uma experiência nova. Então nesse momento ele estava animado, mas ele não tinha ideia do que esperava ele quando ele chegasse no novo país. Quando eles chegaram na Inglaterra, essa mulher o levou num apartamento que ela tinha em Londres. E lá nesse momento, bem na frente dele, ele viu ela rasgando os papéis onde tinha anotado os contatos da família dele lá na Somália. E foi ali que ele se deu conta de que tinha alguma coisa muito errada. E tinha mesmo, gente. A coisa ia ficar ainda pior. Ali naquela casa, ele era forçado a fazer todos os serviços domésticos e servir aquela família e também, inclusive, cuidar das crianças menores que tinham ali na casa. Segundo ele, ele tinha que fazer o que a família mandasse, porque era assim que ele conseguia comer, era uma troca para ele conseguir comer, ele fazia as tarefas, e que essa mulher que o levou até lá vivia ameaçando ele de que se ele contasse alguma coisa para alguém, ele nunca mais ia ver a família dele. Ele não podia ir para a escola, então ele ficava ali na casa com aquela família, né? E ele conta que ele se lembra de entrar no banheiro, se trancar e chorar. Quando ele completou 11 anos, finalmente eles deixaram ele ir para a escola. E foi ali, quando ele chegou na escola, que as pessoas, né, daquele ambiente escolar começaram a perceber que tinha alguma coisa muito errado. Tá vendo aí a importância da escola para identificar esse tipo de crime? Criança tem que ir para a escola. A antiga tutora da escola dele contou que ele vinha, nas palavras dela, desleixado e descuidado, que ele falava muito pouco inglês e também, nas palavras dela, ele era uma criança emocional e culturalmente alienado. Ele estava completamente perdido, né, gente? O único contato que ele tinha era com aquela família lá, que estava, na verdade, explorando ele, e eram as interações sociais que ele tinha. Então ele estava longe da família dele, longe da cultura dele, num país estranho, com uma família estranha, ele estava completamente perdido. Mas o Mo Farah tinha uma coisa dentro dele que era muito mais forte do que tudo isso, e que ia transformar a história dele e do esporte mundial. Foi ali naquela escola que ele descobriu o atletismo. O professor de educação física também fala que o Mo Farah, ele não entendia muito bem ali o idioma quando ele chegou na escola, mas nas palavras dele também, a única linguagem que ele parecia entender era a linguagem da educação física e do esporte. Mas essa conexão com o atletismo se estendeu também para esse professor de educação física. E finalmente o Mo Farah tinha encontrado alguém com quem ele tinha confiança suficiente para contar toda essa história. E foi para aquele professor que ele abriu como ele foi tirado da família dele e trazido para a Inglaterra e que ele estava sendo explorado por aquela família. O professor de educação física então acionou o serviço social da Inglaterra, que conseguiu uma outra família da Somália para acolher o Mo Farah naquele momento. Então ele seguiu vivendo com a Inglaterra, mas agora com uma nova família que o acolhia, que cuidava dele, onde ele tinha toda a liberdade também para viver os seus traços culturais com pessoas que entendiam ele completamente. Sobre essa fase da vida dele, o Mo disse o seguinte: ainda sentia falta da minha família real, mas a partir daquele momento tudo melhorou. Senti que muitas coisas foram tiradas dos meus ombros e eu me senti como eu. Foi quando o Mo saiu, o verdadeiro Mo. Com 14 anos, ele começou a se destacar ainda mais no esporte e em julho de 2000 ele conseguiu a cidadania britânica. Depois de muitos anos, ele conseguiu finalmente entrar em contato com a mãe dele, que ainda estava na Somália. Inclusive, depois de outros tantos anos, que ele já tinha até um filho, ele levou o filho dele para conhecer a avó, né, do garoto, os tios, a família dele que tinha ficado na Somália. Nesse reencontro, ela contou para o Mo Farah que ela mandou ele para viver com o tio por causa da guerra que estava acontecendo ali e porque ela acreditava que com o tio ele ia ter uma vida melhor do que a que ele estava tendo ali com ela. Mas, claramente, não foi isso que aconteceu. O Mo questiona ela, então, de quem foi a decisão de entregá-lo para aquela mulher desconhecida que o traficou até o Reino Unido.
A mãe dele diz que ninguém entrou em contato com ela e que, após um tempo, ela acabou perdendo contato com ele naquele país que estava devastado pela guerra. Aonde ela estava vivendo não tinha telefone, não tinha mais nem estrada e, inclusive, ela conta que já tinha até perdido as esperanças de reencontrar ele de novo. Mo Farah falou para a BBC que ele não tinha ideia de quantas pessoas ao redor do mundo passavam pela mesma experiência que ele tinha passado quando era criança. Ele falou também que ele tem certeza que a única coisa que o salvou foi o fato de ele correr bem, de ele ser um bom atleta. Mas segundo o último relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, divulgado em 2020, no leste do continente africano, de onde o Mo Farah vem, o destino de 71% dos traficantes é para trabalho forçado, que foi exatamente ao que o Mo foi submetido. E só a nível de informação, aqui na América do Sul, onde está localizado o Brasil, a maior porcentagem já é para fins de exploração sexual e as maiores vítimas são as mulheres. A mulher que levou o Mo Farah para a Inglaterra foi identificada e inclusive a BBC entrou em contato com ela, mas ela não quis dar nenhuma declaração. Mas os parentes dela vieram ao público para defendê-la. E vem comigo que você vai escutar aqui só os absurdos. Eles começam dizendo que muitas pessoas, naquela época, traziam crianças da Somalilândia, de onde o Mo Farah veio, para a Europa. Então, já que eles estavam vendo que todo mundo estava cometendo um crime, eles decidiram também cometer o mesmo crime, né, gente? Não faz o menor sentido. Mas aí vai ficar ainda pior. A justificativa do porquê todas essas pessoas, inclusive eles, trouxeram uma criança ilegalmente para o país, é porque eles queriam dar uma vida melhor para essas crianças. Nossa, a gente tá vendo como que o Mo Farah teve uma vida muito melhor, né? Sendo explorado por aquela família dentro daquela casa. Gente, é um absurdo. E ainda segundo a família, na sua cultura era comum que as crianças realizassem as tarefas domésticas. Sabe o que eu sinto? Nojo. A revelação do Mo Farah abriu também mais discussões, especialmente na Inglaterra, que é um local conhecido pelas suas leis rígidas a respeito da deportação de imigrantes, especialmente os vindos do continente africano que buscam asilo ali no país. Muitas pessoas levantaram a hipótese de que se o Mo Farah não tivesse sido acolhido naquela época que ele chegou no país, ele provavelmente não tinha ficado ali e não teria se tornado o grande atleta que ele é hoje e dado todas essas medalhas olímpicas e também campeonatos mundiais que foram todas para a Inglaterra. Então, um orgulho para o país, poderia nunca ter se tornado o atleta que ele é hoje. O próprio Mo, inclusive, pontuou isso, que foi o fato dele correr muito bem, dele ser um bom atleta que salvou a vida dele. Também levanta as discussões sobre o tema do tráfico de pessoas que faz milhares de vítimas ao redor do mundo todo, todos os anos, e que precisa ser mais debatido, mais discutido e precisam haver mais alertas a respeito desse crime. Eu reitero que aqui no canal a gente já tem 2 vídeos sobre o tema. No primeiro vídeo eu explico o que é tráfico de pessoas, então se você tá meio perdido, não entendeu muito bem do que eu tô falando, eu já tenho um vídeo aqui, vou deixar aqui em cima, deixo na descrição também, explicando tintim por tintim o que é isso e como que isso funciona. No segundo vídeo, que eu vou deixar aqui também na descrição, card em tudo, eu trago casos de pessoas que foram traficadas para fins de exploração sexual ou de trabalho forçado também. Então vai lá, assiste esses 2 vídeos porque tá bem legal, cheio de informação. Compartilha esse vídeo com alguém que também não sabe sobre esse tema, pra gente levar cada vez mais informação e conhecimento mais adiante. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu lançar por aqui. Deixa o seu like que ajuda muito o canal a crescer. E segue o canal também nas nossas outras redes sociais, porque eu vivo postando vídeo por lá também. É isso e tchau!